Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 255 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema de hoje comemora os 10 anos do Código de Processo Civil. E antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, e já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo ou mesmo na sua rede social favorita, naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiro ou de profissional do direito. Tudo isso ajuda demais e fortalece o projeto. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a gratuidade da Justiça passou a poder ser concedida a estrangeiros não residentes no Brasil. Então, o tema é gratuidade da Justiça a estrangeiro não residente no Brasil, porque ao estrangeiro residente no Brasil já era possível, tá? Mesmo antes do CPC de 2015. E o estrangeiro não residente no Brasil? Aí não era possível, tá? Inclusive, tínhamos decisões do STJ nesse sentido. Após o CPC de 2015, passou a ser possível. Por quê? Por expressa disposição legal. Olha só o que diz o artigo 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Ou seja, pessoa jurídica ou natural, brasileira ou estrangeira. Faz alguma distinção se o estrangeiro mora no Brasil ou fora? Não faz, né? Então, passa a ser possível, beleza? Como é que ficou então aqui a tese 1? Com a entrada em vigor do CPC de 2015, a gratuidade da justiça passou a poder ser concedida a estrangeiros não residentes no Brasil. Tese 2. Após a entrada em vigor do CPC de 2015, é cabível agravo de instrumento contra o provimento jurisdicional que acolhe ou rejeita incidente de impugnação à gratuidade da justiça instaurado em autos apartados na regência do regramento anterior. Qual é a questão aqui? É que no CPC de 73, quando havia a negativa da gratuidade judiciária, a impugnação dessa decisão se dava em autos apartados. E aí, como era em autos apartados, a decisão final iria por fim àquele incidente. Portanto, qual era o recurso cabível? Era uma apelação. Mas o CPC de 2015, ele vem racionalizar essa situação, ele vem trazer algo um pouco menos burocrático, não é? E a impugnação é feita nos próprios autos. Então, se é nos próprios autos, qual é o recurso cabível aqui? É o agravo de instrumento. Então, agora imagina a seguinte situação. Só para contextualizar, tá? Salvo engano, o CPC de 2015, ele entrou em vigor em março de 2016, e é isso mesmo, né? É 18 de março de 2016, eu estou vendo aqui. Então imagina que em fevereiro de 2016, o Joãozinho propôs uma ação e o juiz negou a gratuidade judiciária. E aí o que ele fez? Ele impugnou essa decisão que negou a gratuidade judiciária. Tudo certo, através de autos apartados, conforme determinava lá o CPC de 73. Só que aí veio a decisão, nesse incidente, né, negando, né, confirmando essa negativa, e aí chegou a hora de ele recorrer. Sendo que já era o dia 20 de março de 2016, ou seja, já estava em vigor o CPC de 2015. Aí ele fica na dúvida, e agora? Aqui vai ser uma apelação, já que está em autos apartados, ou vai ser um agravo de instrumento conforme prevê o Código de Processo Civil de 2015. E agora, não é? Nós temos aqui uma situação peculiar, não temos?
Mas aí onde é que nós encontramos a resposta? Na teoria do isolamento dos atos processuais. A lei processual nova, ela entra imediatamente em vigor, respeitados os atos praticados sobre a égide da lei anterior. Então, foi praticado sobre a égide da lei anterior no sentido de estar em autos apartados. Não tem problema nenhum. Mas se a decisão já foi proferida no CPCI 2015, ou melhor, sob a égide do CPCI 2015, o recurso aplicável vai ser aquele que está previsto no CPCI 2015. Então, vai ser, de fato, um agravo de instrumento. Então, é isso que essa tese nos conta, tá? Mesmo que essa impugnação esteja feita em autos apartados, no momento em que entra em vigor o CPCI 2015, o recurso cabível aqui já vai passar a ser o agravo de instrumento, beleza? Mesmo que isso possa parecer um pouco ilógico, né, no primeiro momento, porque a lógica maior seria se pensar, está em autos apartados, vai por fim a esse procedimento específico aqui, então faz muito mais sentido ser uma apelação, faz, mas acontece que nós temos que pensar sobre a ótica da teoria do isolamento dos atos processuais. Então, está respeitado o que foi feito sob a égide do regramento anterior, mas o recurso cabível já vai ser aquele que está no CPC de 2015, já que a decisão já foi proferida no âmbito do CPC de 2015, beleza? Beleza, então tese 2, após a entrada em vigor do CPC de 2015, é cabível agravo de instrumento contra o provimento jurisdicional que acolhe ou rejeita incidente de impugnação à gratuidade da justiça instaurada em autos apartados na vigência do regramento anterior. Tese 3. A prerrogativa de prazo em dobro para as manifestações processuais também se aplica aos escritórios de prática jurídica de instituições privadas de ensino superior. O ponto aqui, gente, é o artigo 186 do CPC. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro em todas as suas manifestações processuais. Aí você pergunta, professor, e como é que fica a situação do NPJ, né, ou da UPJ, não sei como é que na faculdade que você estuda ou estudou é chamado. Na minha faculdade, lá nos tempos de faculdade, era o Núcleo de Prática Jurídica, que basicamente era uma estrutura dentro da faculdade de Direito que prestava assistência jurídica às pessoas que necessitavam. E havia um convênio com a Defensoria Pública, então tinha um defensor público que era responsável pela unidade, não é, do NPJ da faculdade, e ali se fazia a defesa jurídica daquelas pessoas que buscavam atendimento. O CPC de 2015, atento a essa realidade, trouxe o artigo 186, parágrafo 3º, que diz que o disposto no caput, que é o prazo em dobro para todas as manifestações processuais da Defensoria, né, aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Então, matou, né? Se temos um escritório de prática jurídica da Faculdade de Direito, ou se temos uma instituição que é conveniada à Defensoria Pública para prestar assistência jurídica, vai ter prazo em dobro. No caso da minha faculdade, tínhamos as duas coisas, né? Era o NPJ e ainda tinha convênio com a Defensoria Pública. Então, tinha um defensor público que era responsável pela unidade. Claro que tinha também os professores, não é, das disciplinas, e basicamente era como se todo mundo, todos os alunos ali fossem estagiários e estavam a serviço, primeiro desse professor, mas além disso ainda tinha um defensor público na unidade. Então era uma estrutura realmente bem completa, né? Então, tese 3, a prerrogativa de prazo em dobro para as manifestações processuais também se aplica aos escritórios de prática jurídica de instituições privadas de ensino superior. Tese 4, com entrada em vigor do CPC em 2015, exige-se, na homologação de sentença estrangeira, que a decisão seja eficaz no ordenamento jurídico de origem, independentemente do trânsito em julgado.
Gente, olha só que interessante, não é? Homologação de sentença estrangeira. Nós temos lá no artigo 963 do CPC, constituem requisitos indispensáveis a homologação da decisão ser proferida por autoridade competente, ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia, ser eficaz no país em que foi proferida, não ofender coisa julgada brasileira, está acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense, prevista em tratado, e não conter manifesta ofensa à ordem pública. Então, esses são os requisitos. Existe a exigência de trânsito em julgado? Não existe, não. Tá? Com o CPC de 2015, não é necessário, inclusive, houve uma revogação tácita daquilo que previa o regimento interno do STJ. Era o artigo 216d, inciso 3, do regimento interno do STJ, que trazia essa necessidade de trânsito em julgado. Hoje não é necessário, tá? Inclusive o STJ, em mais de uma oportunidade, já reconheceu isso, inclusive com o julgado da Corte Especial já de 2018, saldo informativo 626 do STJ, beleza, gente? Então não precisa trânsito em julgado, o que precisa? Ser eficaz. Então, se aquela decisão já é plenamente aplicável, ainda que sem trânsito em julgado, beleza, pode homologar, professor, mas como é que é isso? Como é que a decisão é aplicável sem trânsito em julgado? Gente, basta, não é? Pensando aqui sobre a ótica do direito brasileiro, do direito processual civil brasileiro, melhor dizendo, basta que seja um recurso sem efeito suspensivo, né? O recurso não tem efeito suspensivo, então, em tese, já é possível a sua aplicabilidade. Ou então temos uma antecipação de tutela, enfim, algo que já tem aplicabilidade prática, já é eficaz. Então, de fato, já é possível importar essa eficácia, não é? Seria mais ou menos isso. Nós temos uma decisão eficaz em outro país, importa essa eficácia também aqui para o Brasil. Não precisa de trânsito em julgado, beleza? Então, tese 4, com entrada em vigor do CPC de 2015, exige-se na homologação de sentença estrangeira que a decisão seja eficaz no ordenamento jurídico de origem, independentemente do trânsito em julgado. Tese 5. O reconhecimento de repercussão geral não impõe a suspensão automática das demais ações sobre o tema, pois é necessário decisão expressa do relator para que haja sobrestamento. Então vamos lá, o artigo 1035 do CPC nos conta que a repercussão geral, o reconhecimento da repercussão geral é uma condição para o conhecimento do recurso extraordinário. Ou seja, não é qualquer matéria que chega ao STF, é aquela matéria especialmente relevante. E aí se chama isso de uma matéria que tenha repercussão geral, não é? E aí, só para que fique claro, o que é a repercussão geral? O próprio parágrafo 1º do 1035 nos conta. É aquela questão que é relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos do processo. Então é por isso que é uma repercussão geral, não é? Não é uma repercussão intraprocessual, é geral, então tem que ultrapassar os interesses subjetivos do processo. E o próprio artigo nos traz também algumas situações em que sempre vai ter repercussão geral. Então, por exemplo, se é uma decisão que contraria súmula ou jurisprudência dominante do STF, ou também que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei nos termos do artigo 97 da Constituição. Então, nesse caso aqui, sempre tem repercussão geral. Contrariou súmula ou jurisprudência dominante do STF, ou reconhecer a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, vai ter repercussão geral. Mas, agora entrando na tese em si, não é? A tese em si, ela surge de uma interpretação do 1035, parágrafo 5º, que diz assim: reconhecida a repercussão geral, o relator no STF determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Qual é a lógica? A lógica é que é uma decisão que vai ter uma repercussão nos demais processos. Então, acaba sendo contraprodutivo você deixar
um monte de processo tramitando para proferirem várias decisões que serão potencialmente contraditórias para depois ter que reformar tudo. Então é muito melhor suspender, suspende aqui esses processos que o STF vai fixar aqui uma tese jurídica e aplica, não é de forma ampla. É melhor, não é? É melhor. Mas o que o parágrafo diz? Que o relator determinará a suspensão. E aí você tem duas interpretações possíveis. Uma é a de que, ao reconhecer a repercussão geral, sempre o relator vai ter que determinar a suspensão, então seria algo meio que automático. E a outra é a de que é necessário, né, que o relator determine a suspensão. Então, se ele não determinar, não ficarão suspensos os processos pendentes, sejam eles individuais ou coletivos. E aí, qual interpretação o STF e também o STJ adotaram? Adotaram a interpretação de que o relator precisa determinar para que os processos pendentes sejam suspensos. Então, não é algo automático, tá? É necessária a decisão. E aí, nem sempre o relator vai determinar essa suspensão, mas existe a possibilidade, tá? Que está aqui resguardada pelo artigo 1035, parágrafo 5º do CPC. Só um aprofundamento aqui, tá? É possível, inclusive, essa suspensão em processos penais. Temos decisões nesse sentido, inclusive do plenário do STF informativo 868. É uma decisão lá de 2017, beleza? Então, tese 5, o reconhecimento de repercussão geral não impõe a suspensão automática das demais ações sobre o tema, pois é necessária a decisão expressa do relator para que haja sobrestamento. Gente, antes de seguir em frente, aquele convite bem rápido, bem especial, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Com certeza vai ser um baita diferencial dos teus estudos, ter acesso a esse material super completo de lei seca e jurisprudência, que é atualizado semanalmente. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina, que é um valor acessível e também vai ser um diferencial na tua prova de títulos. Então, seguindo em frente, tese 6, os embargos de declaração interrompem um prazo apenas para a interposição de recurso. Por isso, não é possível interpretar extensivamente o artigo 1026 do CPC para estender o significado de recurso às defesas ajuizadas pelo executado. Então, olha só, nós temos que o artigo 1026 determina que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição do recurso. Então, imagina, por exemplo, que tem um prazo de apelação correndo de 15 dias, mas o prazo do embargo de declaração é menor, não é? É de 5 dias. Então, uma das partes opôs, não é? Embargo de declaração. O que acontece? O prazo para a apelação interrompe e só vai voltar a correr depois do julgamento dos embargos de declaração. Professor, mas imagina, por exemplo, que havia um prazo aqui na execução para a apresentação de embargos e um dos executados opôs embargos de declaração contra a decisão do juiz que abriu esse prazo, inclusive, para a apresentação de embargos. E aí, interrompe também o prazo para apresentar embargos de execução? Não, embargos de execução não é recurso, gente. Olha só o que diz o artigo 1026, interrompe o prazo para a interposição de recurso. Recurso, tá? Não é qualquer defesa, é recurso, beleza? Então, tese 6, os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para a interposição de recurso. Por isso, não é possível interpretar extensivamente o artigo 1026 do CPC para estender o significado de recurso às defesas ajuizadas pelo executado. Tese 7, não cabe reclamação para controle da aplicação de entendimento firmado em recurso especial repetitivo. Então vamos lá, primeiro ponto, que é a reclamação. É uma ação que ela é proposta pela parte interessada ou pelo Ministério Público para, olha só as 4 situações: preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de decisão do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, ou garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva
ou de incidente de assunção de competência. Beleza. Quando é que é inadmissível? Está lá no parágrafo 5º. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Por quê? Porque reclamação não é ação rescisória. Para isso aqui é ação rescisória, beleza? E 2, proposta para garantir a observância de acordo em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivo, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Esse é o ponto, ali até devagar para ficar claro, né? Quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Qual o recado aqui do legislador? A reclamação não é um atalho. Você não pode deixar de apresentar os recursos cabíveis para apresentar uma reclamação como se fosse um atalho para isso. Mas, gente, esse dispositivo ele acaba trazendo interpretações diversas e aqui é briga de cachorro grande, tá? O STF e o STJ acabam tendo posições aqui um pouco diferentes. Porque, olha só, o STF ele tem jurisprudência no sentido de que o parágrafo 5º, inciso 2 do artigo 988 acaba trazendo nova hipótese de cabimento da reclamação. Porque diz assim, olha, não cabe reclamação para garantir a observância de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou acórdão proferido em recurso extraordinário ou especial repetitivo, quando não esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, está se dizendo que se esgotar as instâncias ordinárias, aí cabe a reclamação para garantir a observância do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou o julgamento do recurso extraordinário ou especial repetitivo. Não é isso? Faz sentido essa interpretação, não faz? Faz. Professor, mas seria melhor se tivesse colocado lá no caput, né, do artigo 988, entre as hipóteses de cabimento, essa. De fato, seria melhor. Mas o STF entende que, mesmo assim, não é, há aqui uma nova hipótese de cabimento. Beleza. Mas deixa claro, né, que quando se fala em instâncias ordinárias, isso está incluso, inclusive, aqueles recursos aos tribunais superiores. Então, recurso especial, recurso extraordinário, enquanto não esgotados, aí não é possível a reclamação. Mas, aí olha só, o último mais aqui, né? Mesmo assim, o STF traz uma situação extraordinária, que demonstrado o perigo de perecimento do direito pelo decurso do tempo, aí é possível relativizar essa exigência de esgotamento das instâncias ordinárias. Isso saiu, inclusive, no informativo 1138 do STF, lá de 2024, né, de maio de 2024, beleza? Beleza. E o STJ? O STJ já parte por um outro caminho. Ele entende que não cabe reclamação para controle de aplicação de entendimento firmado em recurso especial repetitivo. Ele diz, olha, isso aí não é uma nova hipótese, coisa nenhuma. Por quê? E aí são vários argumentos. Sob o aspecto topológico, se o legislador quisesse que fosse nova hipótese, estaria no caput, lá naquele rol, e não no parágrafo 5º, inciso 2. Sob o aspecto jurídico-político, aí se parte do entendimento de que a Lei 13.256 de 2016, ao trazer essa redação ao parágrafo 5º, inciso 2, ela tinha por objetivo desafogar os tribunais superiores, tirando desses tribunais superiores essa competência para controle de aplicação de acórdão em questões repetitivas. Aí, sob o aspecto finalístico e sistêmico, se entende que a admissão da reclamação ela atenta contra a finalidade do Instituto do Recurso Especial Repetitivo, que surgiu como mecanismo de racionalização, e que o controle da aplicação da tese deve se dar exatamente pela via ordinária, não é? E aí, gente, realmente com base nesses argumentos, o STJ entende que não vai caber essa reclamação, né? Então, olha só, temos aqui uma divergência muito clara entre STF e STJ. Então, como é que ficou aqui a tese? Não cabe reclamação para controle de aplicação de entendimento firmado em recurso especial repetitivo. Tese 8. Não cabe reclamação com fundamento em inobservância de acórdão proferido
em recurso especial em IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, gente, aqui foi até um equívoco meu, era para eu ter comentado junto, tá? Porque a ratio decidendi aqui é muito parecida. Inclusive, eu nem vou refazer toda a explicação, porque o que se aplica à tese anterior se aplica a essa, tá? Inclusive, a decisão que eu trago aqui para vocês, ela diz exatamente isso, que se aplica aqui a mesma ratio da reclamação 36476 de São Paulo, que é exatamente aquele precedente que eu trouxe para vocês da Corte Especial do STJ, que está no informativo 669, tá? Então, todos aqueles argumentos que nós trouxemos em relação ao controle de aplicação de entendimento firmado em recurso especial repetitivo também vão se aplicar aqui, nessa observância de acórdão proferido em IRDR. Então, como é que ficou a tese 8? Não cabe reclamação com fundamento em inobservância de acórdão proferido em IRDR. Gente, como já estamos com quase meia hora e faltam ainda 3 teses, eu vou encerrar por aqui e vou começar a parte 2, tá bom? A parte 2 vai ficar pequenininha, vão ser só 3 teses, mas só para a gente finalizar, beleza? Então, aguardo vocês lá.